Quando a gente vê o Japão na TV, na internet, a gente tem aquela imagem de um país maravilhoso, cheio de tecnologia. A gente pensa imediatamente já em robôs, tecnologia, coisas futuristas, modernidade, samurais, anime, mangá. Então, quando pensamos no Japão, é isso que vem na nossa cabeça, né? Normalmente, o brasileiro tem essa imagem do Japão. Mas qual será a imagem que os japoneses têm aqui dos brasileiros, né? O que será que eles imaginam da gente? Eles olham para o brasileiro e pensam o quê? Quando eles pensam em Brasil, o que vem na cabeça do japonês? Será que eles têm uma imagem boa da gente lá no Japão? Será que o brasileiro tem uma boa imagem? E aí, pessoalzinho, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Tá, meu nome é Leandro Kanashiro, esse é o canal Japa na Real e hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, né? Qual será a imagem que o japonês tem da gente, dos brasileiros? É isso que eu vou tentar responder para vocês aqui hoje, porque eu vivi 10 anos praticamente lá no Japão e eu consegui ter uma boa ideia de como eles imaginam os brasileiros. Então vamos descobrir isso juntos hoje aqui. Então, se você é brasileiro e está pensando em morar lá no Japão, provavelmente você já deve ter se perguntado, né? O que será que os japoneses pensam da gente? Será que é uma imagem boa que eles têm de nós? Será que eles gostam de brasileiros? Tem preconceito lá? O que será que passa na cabeça deles quando a gente fala em brasileiro ou quando eles olham para um brasileiro? This is Brasil! Então, ó, já vou logo te falando, tá? Quando o japonês ele pensa no brasileiro, ele olha para um brasileiro, ele vê Brasil, brasileiro, normalmente eles imaginam um povo alegre, né? Um pessoal bem alegre, um povo comunicativo, amigável, festeiro, né? Povo feliz, né? Essa é uma imagem que predomina na cabeça dos japoneses, né? Basicamente eles acham que a gente vive jogando futebol, ouvindo samba e fazendo churrasco, né? E hoje eu tô até com a camisa do Brasil aqui justamente por isso, né? Porque na cabeça deles brasileiro já é sinônimo de futebol, né? Não só para o japonês, mas em muitos outros países aí, Portugal, Estados Unidos, tem vários países que olha pra gente e já pensa em futebol, samba, carnaval, essas coisas todas, né? E também a gente tá em época de Copa, tá? Então, essa aqui não é camisa de partido político, tá? Essa aqui é da seleção brasileira por causa da Copa, hein? E é para ilustrar aqui um pouquinho no vídeo também. Então, eles têm essa imagem da gente, né? Quando eles olham para os brasileiros no Japão, quando alguém pergunta para eles, porque também tem muito japonês que nunca nem viu um brasileiro, nunca conviveu com um brasileiro, né? Então, eles associam muito isso, né? Desse comportamento mais sociável do brasileiro, né? Da facilidade que a gente tem de fazer amizades. A gente faz amizade com o japonês lá facinho, né? Eles é que são mais fechados, mas a gente tem essa facilidade de fazer amizade com outras pessoas, outras nacionalidades. A nossa criatividade também, eles falam bastante disso, né? O brasileiro é um povo criativo, tá? A gente é, por natureza, criativo por causa já do Brasil, né? As circunstâncias do Brasil fazem com que nós nos tornamos mais criativos no dia a dia, né? Porque você não tem recurso para tudo, nem tudo funciona. Então a gente tem que usar a criatividade, né? Não tem jeito. Ai, amor, quando é que você vai comprar um ar-condicionado, hein? Fica tranquilo, amor. Já resolvi teu problema. Friozinho! Polo Norte! A nossa espontaneidade também é muito citada, eles falam muito disso, que a gente, o pessoal, nós somos um povo mais espontâneo, né? Mais de momento, mais de emoções, de alegria, tristeza. A gente é mais espontâneo mesmo, né? A gente transparece mais esse sentimento. Vai a briga generalizada, aí não. As duas equipes acabaram entrando no ringue. Era
tudo o que não podia acontecer. Aí não é esse exemplo que a gente quer passar. Uma coisa também que eu ouvia muito lá, que eles admiram no brasileiro, né, que é a nossa capacidade de adaptação. Nós somos um povo muito adaptável e resiliente também, né? Então, basicamente duas coisas. A gente se adapta muito fácil, porque eles ficam muitas vezes impressionados com o brasileiro lá, com nós brasileiros no Japão, porque a gente atravessa o planeta inteiro numa cultura totalmente diferente da deles. A nossa cultura brasileira é totalmente oposta da cultura japonesa. E a gente consegue se adaptar com facilidade. É lógico que não é todo mundo, né, que consegue se adaptar assim tão facilmente, mas a maioria se adapta bem, né? Então, apesar de ser essa diferença do Ocidente para o Oriente ser muito gritante, a gente consegue se adaptar bem, né? Porque também a gente já vem de um país sofrido de dificuldades, né? Pra gente trabalhar 24 horas, 18 horas, 10, 12 horas, não, cara, não é nada, é moleza pra gente. Então a gente se adapta fácil às coisas porque a gente já sofre na pele um monte de coisa aqui no Brasil. Eu acordo à mesma hora, saio de casa, pego o mesmo ônibus, com as mesmas pessoas, chego aqui, faço a mesma coisa até a mesma hora, Jefferson. Eu não aguento mais. Ô Pedro, sei que você é novo aqui na empresa, mas isso é super normal. Daqui a pouco tu pega a rotina. Você não tá entendendo, cara. Então eles acham isso bem admirável, bem interessante essa parte da característica brasileira, chama muita atenção deles. Igual quando eu trabalhava lá na fábrica no Japão, a fábrica que eu trabalhava, a gente tinha que fazer zangyo, né? Zangyo, para quem não sabe, é hora extra em japonês. Então a gente era obrigado a fazer 3 horas extras todo santo dia. Era obrigado, tá? A gente tinha que fazer a nossa carga normal de 8 horas, mais 3 horas extras todo dia. Então a gente ficava mais de 12 horas na fábrica, né? E todo santo dia onde eu trabalhava. E aí muitos japoneses, eu cansei de... Quantas vezes eles não perguntavam, nossa, como é que você consegue, né? Você não fica cansado? Poxa, todo dia, você aguenta todo dia isso? Eu trabalho aqui, porque japonês não gosta de trabalhar muito não, tá? Assim, quer dizer, não me entenda mal, o japonês trabalha demais. Mas assim, japonês não gosta de ficar muitas horas dentro de uma fábrica. A maioria deles sai de Teide, que é o famoso Teide em japonês, né? Que é o horário normal, o horário comercial deles, às 8 horinhas, né? E aí eles ficam assim impressionados que a gente consegue fazer 2, 3 horas todo santo dia. Eles perguntavam, pô, como é que vocês aguentam, cara, ficar tanto tempo trabalhando assim? Eu falei, filhão, às vezes no Brasil também era assim, às vezes saía... Quantas pessoas no Brasil aqui, a gente não sai 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para pegar um ônibus para chegar no trabalho às 8, para depois sair no fim do dia às 6, para chegar em casa às 7, 8 horas da noite. Fora que tem gente que ainda faz faculdade, estuda, então é praticamente o dia inteiro na rua. Nós estamos já acostumados com essa maluquice, com essa sofrência toda, né? E às vezes eles ficam bestas, falam, nossa, vocês são fortes, né? Eu falei, então, as circunstâncias do Brasil fez a gente ser forte. A gente é um povo bem batalhador mesmo, né? E eles ficam muito admirados com isso. Isso é uma coisa bem legal. Só que aí também tem uma parte que eles olham do brasileiro que eles não entendem, né? Que é aí que fica legal. Legal não, que assim, tem todo um comportamento nosso que eles não entendem e que também marca a cabeça deles, né? Então, por exemplo, atraso. No Japão, não pode se atrasar. Você atrasar para qualquer compromisso é uma falta de respeito enorme. É uma coisa que está na nossa cultura, enraizada na cultura do brasileiro, né? É igual que esses dias eu chamei um pessoal aqui em casa pra gente fazer uma confraternizaçãozinha, e aí é aquela coisa, né? Marca 7 horas, tava marcado 7 horas da noite. Mas esquece, se marcou às 7, vai chegar às 9, vai começar a chegar às 9, o pessoal mesmo chegar às 10 horas da noite. Tá? Normalmente assim, não, vou marcar tal, então 8 horas eu tô lá, esquece, vou aparecer lá 11 horas da noite. O brasileiro tem isso na cultura do brasileiro, né? E não é só isso assim de sair também. O atraso, infelizmente, é do brasileiro. A gente não tem esse senso de urgência, de pontualidade, igual os britânicos têm, o japonês tem demais, né? Então, normalmente compromissos mais sérios a gente leva um pouco a sério. Tem uma entrevista de emprego marcada a meio-dia. Normalmente tem gente que vai atrasar, né? Entrevistei um monte de gente no trabalho recentemente e o pessoal atrasa mesmo, tipo 10, 15, 20 minutos.
tá enraizado na nossa cultura. Também tem vários outros aspectos, atrasar ônibus, atrasar isso, não sei o que, trânsito. Mas para o japonês não, você tem que se programar, né? Você tem que contar com o atraso do trânsito, disso, daquilo, você tem que sair mais cedo, não sei o quê. Então atraso, pontualidade para eles é muito importante, eles não conseguem entender isso da gente. Então a gente fica com essa imagem um pouquinho ruim para eles. Uma outra característica nossa que também fica gravada na mente deles, que são negativas, né? Essas que eu estou falando agora são negativas, infelizmente. É barulho. Nós somos um povo barulhento, cara. Não tem jeito, tá? Tem italiano, tem argentino. O pessoal escandaloso, velho. Junta uma família de italiano conversando, então, numa mesa de restaurante. Cara, chinês, então, junta uma chinesaiada lá tem muito, né? Eles vão fazer compra de caravana, porque nunca você vai ver um chinês sozinho. Você sempre vai ver, no mínimo, 70 chineses juntos, né? Que eles fazem tudo junto. E aí, nós brasileiros, nós somos barulhentos, é um pessoal barulhento que fala alto, sabe? É uma coisa que incomoda muito eles, por exemplo, tá? Em vídeos meus. Aliás, já deixa aquele like aqui, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí, se inscreve, porque tem vídeos meus que eu falo já disso. Então, no trem, por exemplo, lá é uma regra, você não é adequado você ficar falando no trem. Nem conversando com outras pessoas, você pode até conversar mais baixinho, mas não é bem visto, né? Principalmente ficar atendendo o celular. A gente tem mania de ficar escutando áudio aqui. Dona Maria, então, eu passei lá no seu prédio hoje, o síndico falou que não sei o que não tirou o lixo não sei da onde, blá blá blá. E a gente tem mania de ficar escutando áudio alto, música alto. Né? Tem gente que coloca também. Isso eu detesto, tá? Esse pessoal devia ser preso. Se tu faz isso, ó, para com isso, tá? Isso é ridículo. No, God! No, God, please, no! 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 Tem gente que, em vez de pegar e botar um fone de ouvido aqui pra escutar a música, não, bota lá no Viva Voz e tá escutando. E normalmente é uns funk estralando no talo. Nada contra o funk, tá? Eu gosto de funk, mas pessoal lá no talo estralando e faz questão de todo mundo ouvir. Então, esse tipo de barulho, esse nosso comportamento barulhento, tá associado à nossa imagem lá. Eles olham pra gente e já falam, aí, brasileiro é tudo barulhento, né? Mas, infelizmente, é assim mesmo, né? Outra coisa também que está muito associada ao brasileiro lá é você descumprir regras. Né? O Japão é um país muito baseado em regras. Para tudo tem regra naquele país, para qualquer coisa. Você saiu de casa, até dentro da tua casa tem regra. Cara, para tudo tem regra lá. Para trabalho, para convívio em sociedade, tudo tem regra. E a gente é praticamente expert em descumprir regra. É verdade. Nós somos um povo mais revoltado. Então, eu digo assim, regras mais simples, né? A gente tem essa mania de não respeitar muita regra. Quer ver? Vou dar um exemplo, né? De uma regra que é bem interessante. Agora tem mudado muito isso. Você vai no metrô, lá numa estação de trem, escada rolante, tá? Você vai ver que sempre tem a escada rolante, cabem duas pessoas ali na escada rolante, uma do lado da outra, né? Então, se você pega uma escada só para subir, por exemplo, você sempre vai ver o lado... Agora, peraí, que já tô tanto tempo no Brasil que eu até tô confundindo. Você vai ver sempre um dos lados, eu vou colocar no vídeo aí, tá? É o lado esquerdo. Você sempre vai ver o lado esquerdo da escada rolante livre. Todo mundo vai estar enfileirado do lado direito da escada rolante. Para quê? Porque é uma regra não escrita da sociedade que você tem que deixar passagem livre para quem tiver mais pressa. Então quem está com pressa, atrasado, vai passando, vai ter uma passagem livre para poder não ser interrompido. E a gente não tem dessa, mano. Tu vai na Sé, vai no metrô, vai em qualquer estação de trem aí de São Paulo, tu nunca vai ver isso. Esquece, isso não existe. Mesmo porque também não tem como, né? 1 bilhão de pessoas. Não, mas não se engane não, tá? No Japão também as estações são sempre cheias, principalmente no horário de rush.
Olha as imagens de estação de trem em Tóquio, por exemplo, que são lotadas. Também é muito cheio. Mas eles seguem as regras e a gente não segue esse tipo de regra, né? O brasileiro é uma das dificuldades que tem de se adaptar lá no Japão, são essas pequenas regras não ditas do dia a dia, né? Então a gente tem essa resistência. No Brasil isso nem existe, ficar dando passagem. O pessoal não dá passagem nem para ônibus, não cede nem lugar para idosos e necessitados sentarem no ônibus, quem dirá deixar uma passagem livre numa escada rolante, né? Então isso é mal visto, né? Eles associam a nossa imagem a essas coisas mais negativas. Agora, uma outra coisa também que eles não gostam muito é que a gente é um povo do improviso. O brasileiro é a população da gambiarra, é o povo da gambiarra, cara, dos improvisos. Então tudo a gente dá um jeito, cara, porque é a nossa realidade aqui no Brasil. Tem que fazer gambiarra para as coisas funcionar, porque as coisas não funcionam direito. Lá no Japão é o contrário, tudo lá funciona. Tudo funciona direitinho, é raro você ver quando algo não funciona. E quando não funciona, eles consertam rapidamente. Então lá não tem motivo para existir gambiarra. Quando tem, é brasileiro, é nós, a gente que faz lá. Só vou te pedir pra você não se mexer muito aí não, que eu arrumei o banco ontem e tá com o Durepox meio mole ainda, tá? Ah, beleza. Tem como abrir a janela? Não. Se quiser ouvir uma música, liga o rádio aí, só vai pegando a M, tá? Deixa eu só arrumar aqui o retrovisor. Vamos lá. Como eu coloco o cinto? Mas, assim, é que pro brasileiro, cara, improvisar é uma qualidade nossa, né? Pro japonês é tipo um mini infarto. Tu ficar fazendo gambiarra, tu ficar improvisando as coisas. Principalmente em ambiente de trabalho, em fábrica. Ó, você que tá aí me vendo aí do Japão, se você tá em fábrica, você já deve saber já. Mas você que tá pretendendo ir pro Japão, uma coisa que não se pode... Nossa, até deu uma engasgada agora. Que não se pode ficar fazendo no Japão, nas fábricas, no trabalho, é ficar fazendo gambiarra, viu? Fazer gambiarra, ficar improvisando as coisas, não façam isso, tá? Porque isso é muito negativo pra gente. Aí eles têm essa imagem, né? Que a gente é o pessoal do improviso, da gambiarra, né? Por um lado é até bom. Então, por conta dessas diferenças culturais, né? Essa imagem que eles têm da gente... Acaba que a gente tem muito conflito com o japonês lá, né? Porque os valores são diferentes, né? O Brasil já tem mais flexibilidade, a gente é um pessoal com mais flexibilidade no dia a dia, no convívio, no trabalho, em tudo. O Japão já é mais previsível, mais regrado, né? Então eles são mais preto no branco ali, seguindo tudo combinadinho. Para eles é um pouco mais difícil quando as coisas saem desse controle deles. E a gente praticamente está fora de qualquer tipo de controle, né? Quando não tá, a gente faz uma gambiarra, dá um jeito, dá aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Então tem muito conflito no nosso convívio lá no Japão. E o japonês tem muito essa imagem, né? O pessoal da gambiarra, o pessoal não gosta de seguir regra. Mas por outro lado também tem o aspecto positivo que eu falei no começo, né? Mas assim, e muitos japoneses, tá? A verdade é que assim... Não é que todos os japoneses já conheceram um brasileiro. Na verdade é o contrário. A maioria deles nunca nem viu um brasileiro. Nunca teve convívio com um brasileiro, né? É mais na fábrica, em algumas cidades, tudo. Então muitas vezes a opinião vem de colega de trabalho, vem do que eles veem na TV, infelizmente, né? Que normalmente é só desgraça com um brasileiro. São essas experiências mais isoladas, né? Que acabam formando uma imagem do brasileiro, às vezes negativa, né? Mas também muito positiva. E muitas vezes, igual agora na época da Copa, eles adoram o Brasil, eles torcem pro Brasil. É época de Copa, todo mundo feliz, passou já na TV japonesa, a gente pintando rua. Então tem essas imagens que eles têm uma referência mais externa. Muitas vezes nem é contato mesmo com o brasileiro, né? 10 anos que eu fiquei lá, eu fiz amizade com bastante japoneses. E assim... Tem outras coisas também. Quando você passa a entender e viver sobre as regras da sociedade japonesa, você se insere no contexto da cultura deles, eles te respeitam pra caramba, viram amigos seus, tá? E viram amigos bons até. Agora, é mais a questão negativa. Se você quer manter essa nossa cultura, porque a gente está indo para o país deles. Então é a gente que tem que se adaptar ao país que a gente está, cara. O brasileiro que está lá no Japão que tem que se adaptar à cultura.
Então muita gente acaba tendo essa resistência, sempre quer dar um jeitinho no brasileiro, quer continuar brasileiro, entendeu? Dá um jeitinho, faz umas gambiarras, não respeita a regra, não faz nada, isso e aquilo. Então isso acaba carregando uma coisa negativa que é uma barreira que tu tem com a sociedade, com o japonês. Então muitos não vão querer falar com você, vão querer te evitar. Olha, quantas vezes eu lembro que eu saía de fábrica, tinha um grupinho de japoneses que eu tinha amizade na fábrica, que a gente saía para beber, a gente ia para izakaya, barzinho juntos. Ele chamava, vem para cá que você é divertido, é legal ter você aqui. Depois a gente ia para karaokê. Não, vamos cantar, eles cantavam música brasileira. Então, dá para se manter um vínculo, de se criar essa amizade. Eles gostam do brasileiro, porque a gente tem muito o que eles não têm lá, que é esse calor, essa felicidade, essa alegria que o japonês não tem. Né? Então, infelizmente, a nossa imagem está muito atrelada a esse aspecto negativo. Criminalidade, gambiarra, comportamento. Agora, quando você passa a seguir a cultura deles, eles entendem, começam a se aproximar e constatam que realmente a gente é um povo bem legal, tá? E o brasileiro é legal, cara. Não vem não, tirando a galera que faz merda por aí, né, no Japão, no Portugal, em qualquer lugar, nós somos um pessoal bem legal, viu? Bater essa nota aqui também. Puta que o pariu, tô muito puto, brother. O que foi, Murilo? Pô, o mundo tá muito chato, Jaime. Puta que o pariu. Então, esse que é o resumo que eu queria trazer aqui para vocês hoje, né? Cada atitude nossa lá no Japão que ajuda a construir ou destruir a imagem dos brasileiros lá. Né? Então vai de você que está aí no Japão construir uma boa imagem ou uma imagem negativa. Depende muito do teu comportamento, tá? Felizmente eu tive experiências ruins e experiências boas com japoneses no Japão. Em todo lugar do Japão tem. Assim, tem outros assuntos também que tem muito que a gente tem que conversar, que é, por exemplo, o Japão está ficando um país velho, né? Será que hoje é a mesma coisa de que era nos anos 80, por exemplo? O Japão está envelhecendo. São temas que eu vou trazer aqui para os próximos vídeos, então não esquece, deixa o seu like aí já, se inscreve no canal que tá vindo muita coisa aí, tá bom? Um beijo!